Hoje em nosso canal você vai ouvir mais uma história assustadora, mais uma história arrepiante contada por quem a presenciou. Marcelo diz que durante o início dos anos de 1970, ele, sua esposa e 2 filhos pequenos chegaram na cidade de Chapadão do Céu, no oeste do estado de Goiás. Marcelo estava à procura de trabalho e, após ter chegado naquela cidade, ele alugou uma casa pequena e, depois de alguns dias, conseguiu emprego numa fazenda produtora de algodão. Para chegar ao trabalho, Marcelo precisava passar por uma pequena ponte de madeira, que se localizava sobre um trecho do rio Aiporé. Alguns empregados que também passavam naquela ponte de madeira falavam de uma história que assustava as pessoas que precisavam transpor aquele trecho do rio. Eles diziam que um homem que trabalhou ali durante a construção da ponte estava preocupado em finalizar o trabalho numa tarde que choveu muito forte na cidade. Quando a chuva começou a cair, outros homens que estavam ajudando no trabalho daquela ponte procuraram abrigo, enquanto o chefe permanecia no meio do mato, usando seu machado para cortar uma árvore que seria usada para o corrimão da ponte. Mas um raio caiu no meio da mata e fatalmente atingiu aquele lenhador. Depois de 3 horas de chuva, os outros saíram do abrigo e foram procurar o patrão. E quando chegaram no local do acidente, tomaram conhecimento do que havia acontecido. Alguns anos depois do trágico acidente, as pessoas tinham medo de passar por aquela ponte durante a noite. Alguns afirmavam ter visto o vulto de um lenhador segurando o machado, passeando sobre aquela ponte de madeira. Certa vez, um morador daquela região disse que foi perseguido pelo lenhador enquanto caminhava perto daquela ponte e da mata onde o suposto homem teria sido atingido pelo raio. Aquele morador narrava que precisou correr muito para não ser pego pelo lenhador. Parecia que ele queria proteger a ponte para que ninguém atravessasse o rio usando aquela passagem, dizia ele. Mas Marcelo nunca acreditou nas histórias de assombração, então tudo que fosse falado a esse respeito ele não levaria a sério. Durante 2 anos trabalhando na produção de algodão, Marcelo e outros empregados sempre usaram aquela pequena ponte de madeira como passagem, pois aquele era o caminho mais perto entre a casa deles e a fazenda onde trabalhavam. Era um número entre 5 e 7 pessoas que sempre passavam juntos naquele lugar, mas durante esse tempo ninguém viu o tal fantasma e por isso acreditavam que era mentira daquelas pessoas que insistiam falando na aparição daquele vulto. Em Chapadão do Céu, na década de 1970, existia grande oferta de trabalho na área da agropecuária. Então a cidade foi crescendo também com a chegada de trabalhadores vindos de outra região. Muitos trabalhadores da construção civil também ganharam um bom dinheiro construindo novas moradias para os recém-chegados. Naquele tempo, Marcelo convidou alguns parentes que moravam em Minas Gerais para que viessem morar perto dele. E ali teriam bastante trabalho e juntos poderiam comprar uma área de terra onde certamente construiriam suas casas. Então, os pais do Marcelo e também os pais da sua esposa foram morar naquela cidade. Os pais do Marcelo, antes de se mudarem, venderam a casa onde moravam e quando chegaram no oeste de Goiás, compraram uma chácara próximo do rio Aiporé. E o novo morador viu que a cerca precisava de alguns reparos, então ele mesmo decidiu fazer o conserto. Nos dias de folga no trabalho, o homem entrava na mata para cortar algumas árvores a fim de conseguir madeira para fazer o reparo onde fosse necessário. E aconteceu que durante a noite, enquanto dormia, aquele homem começou a ter pesadelos, onde aparecia um sujeito segurando um machado e aquele vulto ordenava que fossem embora daquele lugar. No início, achavam que a falta de se acostumar com a nova moradia fosse a causa dos pesadelos. Mas depois de alguns meses, foi a esposa do novo morador, a mãe do Marcelo, quem começou a ver em seus sonhos a figura do lenhador.
e ela falava que recebia as mesmas orientações. Eles precisavam ir embora dali. Depois a família começou a ouvir o barulho de uma pessoa caminhando dentro da casa e parecia que aquilo arrastava alguma coisa. Era como se alguém segurasse um machado pelo cabo e saísse caminhando enquanto o puxava pelo chão. Tudo aquilo era novo para aquela família. Eles nunca tiveram nenhuma experiência iguais àquelas. Era assustador. Algumas pessoas mais antigas daquela região agiam com a intenção de assustá-los mais ainda enquanto faziam uma brincadeira de extremo mau gosto, dizendo que aquela velha casa era a moradia do lenhador que foi atingido pelo raio. E mesmo não existindo nenhum registro sobre aquela história que os moradores falavam, todos que passavam durante a noite naquela estrada sentiam-se amedrontados. Não demorou muito tempo para que os novos moradores da chácara vendessem a propriedade e mudassem para o vilarejo onde o Marcelo morava. Assustados com os pesadelos que tiveram, com o que tinham visto e com as histórias que ouviram, a família não quis comprar outra moradia. Eles alugaram uma casa pelo tempo de 6 meses e depois voltaram para o estado de Minas. Mas um fato curioso aconteceu nos dias em que aquela chácara ficou à venda. Marcelo sabia que a sogra dele era uma mulher sensitiva, e ela com o esposo trabalhavam plantando e vendendo soja nas terras que haviam comprado, e eles estavam vivendo muito bem com o trabalho, que era muito lucrativo. E antes que os pais vendessem a propriedade, e Marcelo, querendo que eles continuassem morando perto dele na mesma cidade, convidou a sogra para visitar a chácara dos pais, para que ela fizesse uma análise do local e tentasse descobrir se realmente havia uma presença espiritual na casa. A sensitiva foi até a chácara durante a noite e, depois de fazer os procedimentos, os quais disse que era necessário para detectar uma presença espiritual, e se houvesse, ela com certeza conseguiria ver, afirmava ela. Marcelo não acreditava naquilo, mas queria acalmar os ânimos dos seus pais. Por isso, pediu a ajuda da sogra dele. Mas a mulher jogou mais lenha na fogueira quando disse que estava sentindo a presença de alguma coisa maligna nos arredores e dentro da casa. E ela os aconselhou venderem a propriedade porque o espírito do mal não gostava da presença deles. Marcelo não acreditou nas palavras da sogra, mas para não magoar a esposa dele, nunca conversou com ela sobre o assunto. Depois, o sogro do Marcelo comprou aquela propriedade por um preço pequeno. Foi um preço bem menor do real valor, mas os moradores queriam ir embora, então não rejeitaram a oferta. Os novos proprietários reformaram a casa da chácara e deram-na para um filho morar com a esposa. E acredite, o casal nunca relatou algum acontecimento estranho na casa e viveram muitos anos naquela propriedade. Num certo ano, os donos das fazendas estavam muito empolgados com a colheita. Marcelo lembra-se que eles ficavam o dia todo trabalhando, tanto na colheita quanto na armazenagem e carregamento, e faziam horas extras até o anoitecer. Depois, o patrão pedia para o capataz levar com o carro os empregados que moravam na vila e deixava-os cada um diante da porta de suas casas. Mas aconteceu numa noite que o Marcelo resolveu ficar até mais tarde, então ele não foi com o transporte, pois ele queria adiantar um trabalho que achava necessário para aliviar no dia seguinte. Naquela noite, Marcelo saiu do trabalho às 22 horas e foi sozinho pelo caminho, seguindo a direção de onde morava. A distância entre a casa dele e o trabalho era de mais ou menos uns 2 quilômetros, então seria preciso caminhar num tempo entre 40 a 50 minutos com passos rápidos. Marcelo estava cansado e sonolento, então ele seguia o caminho lentamente enquanto ouvia em seu rádio portátil uma história de assombração que estava sendo narrada ao vivo por um convidado da emissora. Aquele trabalhador cansado achou interessante aquela narrativa. Mesmo não acreditando nos acontecimentos que eram citados, ele foi se envolvendo com a forma de narração com a qual o programa era conduzido.
Marcelo estava se aproximando da pequena ponte de madeira, onde havia muitas árvores nos dois lados da estrada e também na margem do rio, e aquele trecho estava mais escuro devido ao matagal existente ali. No rádio, ele ouvia o ruído de portas se fechando e nem se deu conta de que outro barulho se misturava com a trilha sonora do programa. Eram batidas feitas com algum objeto que lembrava o som de um machado enquanto era usado para derrubar árvores. Marcelo só voltou seu pensamento para a situação real após ouvir um barulho como de uma árvore caindo em sua frente. Ele então desligou o rádio de pilhas e durante alguns segundos ficou parado enquanto olhava ao seu redor. Pensou em continuar caminhando, mas achou melhor analisar o que estava acontecendo. E mais uma vez ouviu o barulho de outra árvore caindo no meio da mata. Mas era só o barulho delas caindo que chegava aos seus ouvidos. Ele chegou a pensar que realmente havia alguém cortando as árvores. Mas por que estariam ali naquela hora? E onde estariam as árvores que ouviu caindo? Logo depois, um vulto de um homem apareceu sobre a ponte e estava segurando algo. Marcelo não queria acreditar, mas o objeto segurado pelo vulto lembrava um machado. E as batidas continuavam. Era como se a pessoa não se cansasse de cortar. E outra árvore começou a cair. Agora parecia que estava caindo sobre ele. Marcelo sentiu medo. Voltou pelo caminho e, mesmo ficando mais distante, achou melhor mudar o seu percurso. Horas mais tarde, quando chegou na casa dele, relatou o acontecimento à esposa, que o esperava com preocupação. Depois do ocorrido, Marcelo evitava passar sozinho naquela ponte de madeira durante a noite. E quando era necessário, ele convidava alguém para lhe fazer companhia.